Olá, voltemos a falar de temas de paleontologia. Preparei, como de costume, uma apresentação para nos acompanhar nesta discussão. E assim, hoje iremos falar de um tema ligeiramente diferente daqueles que discutimos anteriormente. Iremos hoje falar de fósseis e de geodiversidade. Temos tendência a pensar nas ocorrências geológicas e na natureza geológica como sendo intemporal, imutável e praticamente indestrutível, eh, portanto não necessitando de proteção. Até por isso, muitas das nossas metáforas de durabilidade estão relacionadas, por exemplo, com a rocha, com o granito, por exemplo. Mas a verdade é que, mesmo em locais protegidos, é possível destruir ocorrências geológicas notáveis, por exemplo, com construções de gênese ilegal. É possível, por exemplo, arruinar irremediavelmente uma paisagem construindo em locais onde isso não é permitido nem seria sequer aconselhável. Para discutir a questão da geodiversidade, devemos começar pelo início e ver o que é a geologia. A geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, não apenas a sua superfície, não apenas o modo como os elementos geológicos se distribuem à sua superfície, mas também quais os seus materiais constituintes, como se organizam, qual a estrutura do planeta, a sua história, a sua morfologia, as suas dinâmicas externa e interna e, claro, porque estamos a falar de paleontologia, também os seus fósseis. A Terra é um planeta diversificado, é um planeta geodiversificado. Olhamos para o nosso planeta e vemos que existem oceanos e massas continentais, que nos continentes existem montanhas e planícies, que ocorrem inúmeros tipos diferentes de rochas, variadíssimos tipos de minerais, que o clima, enquanto elemento abiótico da natureza, é muito diversificado. E, portanto, a Terra é um planeta geodiversificado. Imaginemos agora um planeta perfeitamente esférico e uniforme. Nós humanos temos tendência a associar a esfera à ideia de perfeição. Imaginem, pois, um planeta esférico, perfeitamente liso, sem qualquer tipo de relevo, onde não existissem nem oceanos nem massas continentais, constituído por um único mineral, formando um único tipo de rochas. A questão é, será que num planeta com essas características seria possível obter a diversidade biológica que vemos atualmente no nosso planeta? E a resposta óbvia é não, claro que não seria possível. Então, o que é a geodiversidade? É a variedade de elementos e de fenómenos, bem como de processos geológicos, ou seja, de processos abióticos, que constituem o nosso planeta. Minerais, rochas, sequências estratigráficas, vulcões, paisagens, estes e muitos outros são todos elementos de geodiversidade. Outro elemento proeminente da geodiversidade, porque estamos a falar de paleontologia, são os fósseis. Voltaremos aos fósseis mais tarde. A diversidade é fundamental, não apenas a diversidade geológica, mas também a biológica e inclusivamente a diversidade cultural. Se conseguirmos conservar, preservar a diversidade, por arrastamento tudo mais será preservado. Já vimos que a diversidade geológica gera diversidade biológica, mas não se pense que esta relação é unívoca. Também a biodiversidade, também o mundo biológico, atuando sobre os aspectos geológicos, gera diversidade geológica. Uma das características fundamentais da diversidade, claro, é ser diversificada, e outra característica inerente à diversidade é que da interação dos seus elementos surgem novos elementos de diversidade. Também a cultura humana, devemos ter isso em conta, está intimamente relacionada e é diretamente condicionada pelo contexto geológico da geodiversidade e biológico da biodiversidade em que se encontra.
Por exemplo, seria extremamente difícil desenvolver a cultura inuit nos desertos do norte da África. Da mesma maneira que, se falarmos de uma cultura que conhecemos melhor, a nossa, a cultura portuguesa, perdão, nos tempos que correm todo o cuidado é pouco. Como ia dizendo, se olharmos para a nossa própria cultura portuguesa, veremos que ela está intimamente ligada e muito dependente da nossa relação com o mar, com o oceano. Quer, por exemplo, no que diz respeito à nossa história, quer no que diz respeito à obtenção de elementos fundamentais para a nossa existência como o peixe, quer também naqueles aspectos básicos da nossa maneira de ser, que é gostar de ir à praia. Nós, portugueses, gostamos de ir à praia porque vivemos num país que fica localizado à beira-mar. Também aspectos da nossa gastronomia, da nossa cultura, estão intimamente relacionados quer com o contexto geológico, quer com o contexto biológico. Faz parte da nossa cultura consumir vinho. O vinho resulta da cultura da vinha, que por sua vez é uma planta de contextos mediterrâneos nos quais nós, do ponto de vista climático, nos inserimos. Seria extremamente difícil desenvolver a cultura portuguesa, ir à praia e beber vinho, por exemplo, na Antártida. Imaginem, por exemplo, como seria organizar um bom jogo de futebol com pinguins. Não seria fácil. Também, se Vasco da Gama fosse um elemento do povo Dolgan, do centro da Sibéria, imagino que seria complicado para ele encontrar o caminho marítimo para a Índia. Associado à geodiversidade, temos outros conceitos de base. Antes de mais, a geodiversidade é aquilo que nós, de um ponto de vista da preservação da natureza, pretendemos preservar. Não aqueles elementos da geodiversidade que achamos importantes, não aqueles elementos da geodiversidade que nos são economicamente úteis, mas toda a geodiversidade. Do ponto de vista da biodiversidade, também não se colocam limitações aos aspectos da biodiversidade a preservar. Dizemos que temos de preservar a biodiversidade, ponto. O mesmo deve ser tido em conta para a geodiversidade. Por outro lado, as ações empreendidas no sentido de conservar a geodiversidade serão ou constituirão a geoconservação. Já o geopatrimónio ou o património geológico são aqueles exemplos, aqueles aspectos concretos a vários níveis de geodiversidade que já se encontra classificada e que, de algum modo, já é alvo de conservação. Não é o património geológico que pretendemos conservar, ainda que, claro, desejemos conservar o património geológico, o que pretendemos conservar é a geodiversidade. Desta perspectiva, neste contexto, o património geológico é um subconjunto da geodiversidade. São aqueles aspectos da geodiversidade que, de algum modo, já são alvo de proteção. Haverá mais de uma natureza? Porque é que esta questão nos surpreende? Quando olhamos para paisagens como esta aqui assim, resulta que quando abordamos os aspectos de conservação da natureza, temos, humanos, sempre uma visão um pouco dicotómica, um pouco antagónica, um pouco às vezes conflitiva, do ponto de vista conceptual, dos elementos que a constituem. É uma maneira típica humana de ver as questões e de discutir os temas, vendo muito mais vezes separações do que pontos de contacto. Na realidade, nós, porque nos identificamos mais facilmente com os aspectos biológicos da natureza, temos tendência a considerar a parte biológica como a natureza, enquanto que os elementos abióticos muitas vezes são percepcionados de modo inconsciente como paisagem. Por que é que isto acontece? Bom, antes de mais por talvez uma questão de escala temporal. Os fenómenos geológicos normalmente ocorrem a uma escala temporal muito mais alongada do que a escala temporal humana e, como tal, a natureza geológica parece-nos algo imutável. Também, de um ponto de vista de afinidade biológica, claramente estamos emocionalmente e estruturalmente muito mais próximos dos organismos e, portanto, identificamos mais facilmente com eles.
No entanto, a verdade é que as ligações entre o mundo biológico e o mundo geológico são bem mais próximas, são bem mais graduais do que aquilo que normalmente percepcionamos quando comparamos, por exemplo, um qualquer animal com uma ocorrência geológica. Lembrem-se que, na realidade, há apenas uma natureza que é constituída por elementos biológicos e por elementos geológicos abióticos. Em última análise, temos leões de montanha porque temos montanhas, assim como temos dromedários porque eles ocorrem, existem, surgiram nos desertos do norte da África. A natureza é una e indivisível e a transição entre os aspectos biológicos e geológicos dessa natureza são mais graduais e são mais comuns do que no nosso dia a dia nos apercebemos. A dada altura não existia vida na Terra. A vida surgiu a partir da organização dos elementos abióticos, dos elementos biológicos desse mundo. Aqui, mais uma ligação entre a geologia e a biologia. Por exemplo, em muitas praias do nosso planeta, a areia é constituída por fragmentos, por bioclastos de carapaças de conchas de organismos. É mais um elemento de ligação entre a biologia e a geologia. Não é um fenómeno que ocorra predominantemente nas costas de Portugal continental, mas em muitos outros lugares do planeta isso ocorre. Por exemplo, muitos dos recursos geológicos que utilizamos na atualidade, como por exemplo os combustíveis fósseis, tiveram uma origem num passado biológico remoto, na biosfera do passado, e por processos biogeológicos chegaram até nós sob a forma de, por exemplo, carvão ou petróleo. Não existem fronteiras claras e definidas entre todos estes processos, não existem fronteiras intransponíveis, essas fronteiras somos nós que as criamos para entender e para organizar os fenómenos de maneira a podermos estudá-los e compreendê-los. Do mesmo modo, também uma parte importante da diversidade geológica são rochas biogénicas, são rochas que são constituídas por restos de organismos do passado que dão origem hoje em dia às rochas como esta que nós temos aqui na imagem. Um outro exemplo, envolvendo a tectónica e a paleogeografia da América tropical na zona das Caraíbas, para mostrar como a evolução e como os aspectos geológicos e a evolução desses mesmos aspectos determina e gera a biodiversidade que conhecemos da atualidade. No Pliocénico mediano, uma vez que o Pliocénico médio não é uma unidade formal da tabela geocronológica, até ao Pliocénico mediano existia uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico na zona das Caraíbas. Por via dessa ligação, a Central American Seaway, ou seja, a passagem marinha centro-americana, ocorriam nessa zona um determinado número de espécies de gastrópodes, quer de um lado daquilo que viria a ser o Istmo do Panamá, quer do outro. Por esta altura, dá-se a formação do Istmo do Panamá e a separação entre as atuais Caraíbas, no Atlântico, e o Oceano Pacífico. Como resultado desta separação, muitas das espécies que ocorriam nas Caraíbas desaparecem localmente, continuando a existir do lado Pacífico. Surgem, entretanto, do lado das Caraíbas, novas espécies de gastrópodes. Também as correntes marinhas são afetadas por esta alteração tectónica e paleogeográfica. A corrente do Golfo é reforçada e, como resultado desse reforço, as larvas de alguns gastrópodes são transportadas da América tropical para as costas do Velho Mundo, para o Atlântico Oriental. Elementos esses que, até à data, não existiam no Velho Mundo, não existiam no Atlântico Oriental.
Mais tarde, desde o Pliocénico mediano até à atualidade, por via das alterações climáticas e da descida das temperaturas superficiais das águas do oceano, acontece que essas mesmas espécies desaparecem das costas da Europa, mantendo-se, no entanto, esses grupos biológicos representados nas costas africanas da atualidade. Como é que sabemos tudo isto? Pois porque temos os vestígios destes organismos preservados no registro geológico por via dos fósseis, por via dessas entidades geológicas com uma origem biológica remota. Nesta perspectiva, e com base naquilo que discutimos até agora, compreendemos facilmente que a conservação da natureza, tal como a natureza, deve ser deve ser unificada. A natureza, vimos, é constituída pelos aspectos da geodiversidade, os aspectos abióticos da natureza, em conjugação com os seus aspectos bióticos, com a biodiversidade. E, portanto, a conservação da natureza deve integrar estas duas visões, estas duas vertentes da natureza. Tentar conservar individualmente ou um aspecto ou o outro pode muitas vezes redundar em fracasso. A paleontologia, neste contexto, tem uma posição privilegiada na medida em que, estudando fósseis, objetos geológicos hoje que resultam de entidades biológicas no passado, é uma disciplina de ponte entre os aspectos geológicos e biológicos do nosso mundo. Uma ponte entre a biodiversidade do passado e a geodiversidade da atualidade. Os fósseis são precisamente a materialização dessa ponte. Temos informação sobre a biodiversidade do passado, porque hoje em dia encontramos esses elementos da geodiversidade que são os fósseis. E por hoje vamos ficar por aqui. Voltaremos a estes temas numa próxima oportunidade.